Passei um certo tempo fazendo formas gerais, gesto, pinturas mais simples, mas agora, quando vou fazer algo, tenho dificuldade em forma específica barra desenho da forma. Tem exercícios, por favor? Pera, não é esse, é esse, pronto. Tem que desenhar mais. Olha só, tá? Como é que eu vou explicar isso? Pera. Ó, carregando. O Gui Freitas, lá do Brush Rush, ele tem um vídeo muito bom em que tem uma cruel realidade que a gente precisa conversar sobre ela. Então, assim, eu vou até abrir a câmera de novo, peraí. Porque é pra vocês saberem que eu tô sendo honesta e gentil com vocês. Não, isso não é uma ameaça. Mas se você fala que você não vai estudar porque vai mexer no meu estilo, você não desenha bem. Tá? O que é o estilo? O que a pessoa chama de estilo? Tá? Quando você começa a desenhar, a gente desenvolve uns atalhos, a gente desenvolve uns macetes que eles funcionam. Eles dão um resultado muito próximo do que a gente quer. Isso vira uma muleta. Porque se você não fizer desse jeito, fica feio. O que acontece? Isso não é desenhar, isso é um ícone que você decorou. É o decorar a forma do rosto, é o decorar uma firula do cabelo, é o decorar uma mãozinha, a mãozinha com os dedinhos do meio junto, né? Você não pode ficar se segurando nessas muletas, nesses macetes, para sempre. A coisa do desenho, ela precisa estar sob controle. E até você ter esse controle, vai precisar praticar. E eu acho que uma das incoerências que a gente tem é que quando a gente fala vai precisar praticar, a pessoa entende que vou praticar durante 3 semanas. E não. Você vai praticar durante 18 meses. E aí você tá começando. Entende? Para ficar bom, você vai precisar, quando a gente fala que você tá fazendo uma faculdade por conta, você vai precisar de 3 a 4 anos de prática intensa disciplinada. Não é desenhar só quando você tem vontade. Não é desenhar só as coisas que você quer desenhar. Você vai precisar encarar os fundamentos, você vai precisar encarar estilos diferentes, você vai precisar estudar esse estilão mais acadêmico realista, você vai ter que tirar a prova dos 9. Enquanto você não conseguir olhar para uma coisa e representar ela no papel, você ainda não está conseguindo desenhar bem. Tá? A partir do momento que você consegue olhar para uma coisa e representá-la no papel, começa a aparecer uma coisa muito interessante, que você começa a ter um pouco mais de controle sobre a mensagem. Então, você entende que, por exemplo, um rosto realista tem uma proporção específica. Você começa lá no Loomis, né, e você vai complicando ele até você perceber que, cara, pessoas diferentes têm proporções diferentes. E mesmo com essa infinidade de proporções diferentes, ninguém parece com anime. Então, quando você vai desenhar um personagem padrão de anime, um personagem típico dessa estética, né, de anime, a estrutura da cabeça, a estrutura da cabeça é toda muito diferente do que você está acostumado a fazer, do que você está fazendo no rosto realista. Então, você vai ter que aprender essa estrutura. Só que agora, como você já está muito mais treinado em perceber proporção, em perceber profundidade. Ai, obrigado pelo Pix! Então, assim, ó, quando você ainda tá segurando quando você tá segurando nesses apoios ainda, quando você tá usando a rodinha da bicicleta ainda, se você sai um pouquinho da sua zona de conforto, o desenho para de dar certo. É quase como, em vez de desenhar, você estivesse fazendo um truque de mágica que te ensinaram. Você não entende por que ele funciona, mas você sabe. É uma receita de bolo. Se você seguir aquele passo a passo, o bolo dá certo. Você não entende nada como é que aquilo funciona. Se eu te pedir para fazer um bolo novo, você não consegue. Então, o estudo que você precisa ter de desenho para ele começar a dar certo é bem mais profundo do que isso. Saca? Então, se você tá tentando desenhar e você desenhou de um jeito e você tentou voltar pro jeito que você desenhar e você não consegue, tudo que significa que nesse momento você trocou sua zona de conforto de lugar. Você precisa continuar expandindo a sua zona de conforto
até você conseguir representar várias coisas e, por exemplo, desenhar uma coisa realista e aí passar para uma coisa estilizada. Tem que estar sob controle. Você precisa estar consciente que, olha, se for fazer um rostinho de anime, né, a gente precisa fazer olhão, a gente precisa fazer narizinho, essa estrutura da boca aqui, né, a bucomaxilar, ela é menorzinha, o narizinho é menor. Se eu for fazer uma coisa estilizada mais Hearthstone, o nariz é maior, a boca é maior, né, mais espaço pro queixo. Se eu for fazer uma coisa realista, é tudo mais balanceado. Você precisa estar consciente de todas essas coisas, sacou? Então precisa praticar mais. Se você tá desenhando e não conseguiu, ótimo, continua desenhando desse jeito que você tá desenhando, mas agora começa a conscientemente tentar desenhar de outros jeitos. E aí pratica trocar entre essas duas coisas. E aí vai começar a dar certo. Certo? Nós. Tinha mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, eu acho que é isso. Mas não desanima, tá? Todo mundo é ruim antes de ser bom. Faz parte. Vem desenhar que tá dando certo. Vocês já fizeram os primeiros passos, saca? Não desiste agora, não. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.